Podemos fazer o mesmo procedimento também para cidade. O que fizemos para produto, podemos fazer para cidade. Então, vemos substituir cidade por nada. Substituir tudo, é ok. Só preste atenção uma coisa, tome cuidado aqui, porque se formos selecionar, vai selecionar a primeira linha. E a primeira linha é nosso referencial para coluna. Então não exclua. Então vem aqui e digite cidade. Ok. Venha na coluna D, ir para especial, em branco, dê ok e mande excluir a linha inteira. Ok? Excluímos todas as linhas, tá vendo? Então, conseguimos finalizar o procedimento de limpar melhor o relatório. Voltamos aqui na apostila. Vimos que conseguimos finalizar aqui esse processo. Feito o procedimento de excluir a linha, então temos como podemos notar, o relatório já ficou mais limpo, porque precisamos separar as informações. Como podem reparar, em algumas colunas como número, documento e a data estão sozinhas. Então, a gente tem informações aqui só da coluna A e da coluna B. E outras colunas, como na coluna D, a gente tem cidade, a gente tem o prazo de pagamento e a gente tem os produtos. Então temos 3 informações em uma coluna. O desafio aqui é separar essas informações. Como? De uma forma manual? Poderíamos fazer, mas demoraria muito tempo. Mas tem uma outra forma. Usando fórmulas do Excel, a gente pode separar isso aqui automaticamente. Mas como? É o que vamos ver. Então selecione a coluna A com o botão direito do mouse e insira uma coluna. Então vem aqui e inserir. Vem aqui e coloque no título da coluna número de documento. Ok. Então, se vocês repararem, o que a gente tem que fazer? A gente teria que fazer isso aqui, ó. Vem aqui, dá um Ctrl C. Com um banco de dados, ó, uma correspondência. Eu tenho as notas, o produto 100, né, do código 100, corresponde à nota fiscal 508. O produto 110, né, que é o condicionador, corresponde à nota 200, 508. Então, o banco de dados é uma correspondência, certo? Mas faríamos isso aqui manualmente. E não é o objetivo fazer manual. Então, como poderíamos proceder? Ok. Temos uma fórmula que a gente pode aplicar, que está na apostila, que é o C. A função C é muito usada no Excel. E já vamos começar já usando logo de cara a função C. Então a gente tem o teste lógico. O que seria? Se no caso a informação desse teste for verdadeiro, então vai se usar a primeira opção. Se for falso, vai se usar a segunda. Fica um pouco difícil entender aqui no caso. Mas vamos então fazer um exemplo. No caso aqui a gente já tem. A gente pode pegar até aqui e copiar. Se B2 for igual a vazio, então ele vai repetir a célula anterior. Se não, ele vai repetir B2. Vamos tentar entender isso aqui. O que eu quero? Que apareça aqui o 200, 508 aqui, 200, 508 aqui, até que numa hora
vai ter que mudar para 200, 509. Então, o que a gente fez? Se ele encontrar, no caso, uma célula ocupada, significa que é um número de nota. Então, ele vai repetir esse número de nota. Se caso ele acha uma célula vazia, ele vai repetir a de cima. Então, essa é a lógica. Então, veja, eu trago para baixo, ó. Ele achou que aqui B3 está vazio. Se B3 está vazio, qual que é a primeira ordem para ele fazer? É repetir a célula anterior. Então, e assim vai. Até que chega o momento que temos uma célula ocupada. Significa que ele vai repetir a célula ocupada. Por quê? Ó? B9 está vazio? Não. Então é falso. Então vai ser B9. E assim vai. Ó. Então faça isso. Entenderam a lógica? Tá vendo? Então, podemos vir e repetir até o final. Tá vendo? Ó, repare como que ele muda. A partir do momento que a nota muda, ele muda. Então, isso é uma função C. Podemos fazer para a data, para a coluna data? Podemos. Então, insiro uma nova coluna, coloco o nome data e posso fazer isso aqui, ó. Igual C. Se for igual a vazio, vai ser a célula anterior. Se não, vai repetir D2. Beleza. Vai repetir D2. Ah, mas Anderson, apareceu 40.588. Isso é o valor numérico de uma data, tá? O que é um valor numérico? É a forma de formatar. Para transformar em data, é só vir com o botão direito, formatar células. Então vai aparecer a formatação da célula. Ele está em geral, que é um número, um valor numérico. A gente coloca como data aqui. Ó. Então vem. Podemos trocar aqui para uma data correspondente. A gente pode usar isso aqui. Ó. Dá OK. Vamos puxar. Ó. Tá vendo como ele muda? Na verdade ele não mudou porque as datas são parecidas. Assim, são 14 do 2. Mas a gente tem... Vamos ver se ele vai... No caso aqui ele vai mudar para 17 do 2. Vamos puxar. Então, ó, ele mudou. Por quê? Porque é o mesmo princípio da coluna A. Então, estão vendo? A gente tem que descobrir padrões no Excel para tentar achar a melhor fórmula possível para mudar. Ok? Ok. Então, terminamos a coluna A e a coluna B. Data e o número do documento. Agora o grande desafio agora já é a coluna E. Temos duas informações. Temos cliente e o código do produto. Então temos que separar em duas colunas. Então, vamos inserir. Retorna a apostila. A apostila fala detalhadamente o que devemos proceder. Então, é o que ela fala aqui. Ó. Nome dos clientes, que são textos, e os códigos, que são números. Aí ele faz uma indagação. Se conseguirmos criar uma função que consiga identificar os números e os textos e separá-las, será que existe essa função no Excel? No caso da coluna C, precisamos criar uma função que identifique o texto. Caso seja verdadeiro, ele repete o nome do cliente que está localizado na coluna F. Se for falso, ou seja, se identificar vazio ou número, ele repete a célula anterior da coluna C. O que significa, Anderson? Então, a gente vai colocar aqui na coluna C, cliente. Se ele identificar isso aqui, no caso, aqui a célula da coluna F, como texto, ele vai repetir ABX atacado. Se caso ele achar vazio,
ele vai repetir a célula anterior. Se ele achar um número, agora a gente não pode usar mais aquela função vazia, porque não está vazio a célula. Então o que ele vai fazer? Se ele achar um número, caso é 100, ele vai repetir a célula de cima, até ele achar o nome de um outro cliente. Ele vai repetir. No caso aqui é o RF Mercados. Beleza. Então, como nós fazemos a forma? Retornando na apostila, a função que faz isso no Excel é a função ETexto, que faz parte das funções de identificação. Então, nós temos funções, já uma segunda função que a gente vai aprender. A gente aprendeu a C e agora a função E. A função E é de identificação. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, está na apostila. O valor que se refere a uma célula vazia, ele identifica se a célula é vazia ou ocupada. Ele vai dar falso ou verdadeiro. Se você coloca, vamos fazer um teste aqui. Ó, célula vazia. Se você selecionar aqui, ó, verdadeiro, porque ela está vazia. Agora se eu mudar para de cima, vai dar falso. Tá entendendo? Então ele identifica se é falso ou se é verdadeiro. Então a gente tem vários aqui. O que a gente vai usar é texto. Então, uma coisa que se usa muito no Excel é usar 2, 3, 4 fórmulas em uma. Então a gente tem que tem que saber mexer, tem que saber a lógica. Então, é texto. Então você vem, seleciona aqui, ABX atacado. Ele deu verdadeiro, certo? Traz para baixo. Tá vendo que dá falso? Por que dá falso? Porque aqui é vazio, não é texto, não é nada. E aqui é número. Ok? Então, ele vai identificar aqui. Então, a gente faz uma fórmula dentro de outra. Então, a gente vai colocar C. Se isso aqui for verdadeiro, se F2 for texto, então vai ser F2. Se não, vai ser o de cima. Fecho parênteses, ABX atacado. Agora eu venho e até embaixo. Tá vendo como mudou? ABX atacado, até que muda para R mercados. Tá vendo? Então, conseguimos a solução para o nosso primeiro problema que a gente tinha aqui, no caso, separar as duas informações. Agora, a gente precisa do código do produto. Então, nós podemos usar uma outra função de E, que é o quê? É número, certo? Então, a gente vem aqui, coloca número. Vem e coloca valor. Se não for valor, falso. Até que quando ele vai achar o 100, é verdadeiro. Então, como nós podemos fazer? Se for verdadeiro, ele vai pegar a informação aqui, ele vai pegar o código. Se não, ele vai repetir. Ele vai repetir não. Ele vai ficar vazio, porque o que eu quero? Eu só quero a correspondência dos códigos, tá? Dos produtos. Fecho parênteses. Tá vendo? Ficou vazio. Vem até aqui e apareceu os códigos correspondentes.
Então, basicamente é o que ele pede para a gente fazer. Arrasto até lá embaixo. Tá vendo, ó, pessoal? Então eu tenho a correspondência 100, correspondência 110. Tá vendo que o nosso banco de dados já está começando a se formar? Então, ok. Então, podemos reparar aqui que agora a gente precisa inserir mais uma coluna. Agora vai ser o grande problema. Coluna I. Separar. Pela lógica, vamos deixar depois do código seria o produto. Então, nós escrevemos aqui no título produto, certo? E fazer que apareça aqui o produto. Agora, como a gente vai conseguir separar? Né? No caso aqui, a gente tem na coluna I cidade, prazo de pagamento e o produto. A gente tem 3 informações. Para tirar o produto, reparem, a gente só tem um produto para cada código de produto. Então, se a gente conseguisse fazer uma função, sei lá, uma função que se aqui for, pode ver, ou tem vazio ou não vazio. Se aqui for ocupado, vai aparecer um número. Se for vazio, vai ser vazio. Vamos tentar isso? Se D2 for igual a vazio, vai ser vazio. Se não, vai ser correspondente à coluna I. Vamos lá. Vazio, vazio. Então vamos arrastar a fórmula. Opa! Então tá vendo? Ele achou aqui algo na coluna D, então ele correspondeu à coluna I. Então a condição, a primeira não corresponde à condição, então é falso. Então se for falso é I5. Então a gente pode ir arrastando. Então a gente pode ir arrastando e vendo que corresponde uma coisa com a outra. Então, a princípio foi fácil, porque a gente precisa entender que no Excel as coisas não podem ser tão complicadas. A gente tem que ir por um caminho mais fácil. Teria outras maneiras de solucionar esse aqui para colocar o produto? Teria. Mas vamos para o caminho mais fácil. E agora? Agora a gente precisa, no caso, separar a coluna. Na verdade, coluna não. A gente precisa agora colocar os outros dados. Então, insere mais uma. E a gente agora colocaria cidade. Agora, cidade vai ser o complicado. Não complicado não, mas como que a gente poderia tirar a cidade aqui? Então, podemos... no caso da apostila, faz um pouquinho diferente, mas daria para fazer também da forma que a apostila dá. No caso, eu fiz uma outra solução diferente da apostila, mas também tente da apostila fazer da apostila, ok? Então agora a gente tem cidade. Então vamos tentar ver o padrão aqui que, no caso, a apostila ela vai dar. Podemos usar o número do documento como referência. Como assim? Pode ver que o número do documento aqui corresponde à cidade. Então, pode ser. Então,
Então aqui, então, se caso tiver informação, no caso a célula aqui não for vazia, vai pegar a cidade. Se caso ela for, vai pegar a anterior, como a fórmula que a gente usou na coluna A e na coluna B. Então a gente pode fazer agora um pouco ao contrário. Então a gente pega, se G2 for diferente de vazio, então vai ser a cidade. Se não, vai ser a anterior. Então, vamos tentar entender. Se G2 for diferente de vazio, então vai ser a cidade. Se não, vai ser a célula anterior. Tá vendo? Ele está pegando a célula anterior, porque aqui está vazio. Agora, a partir do momento que eu mudo, ele vai mudar. No caso aqui é Rio de Janeiro. Vamos para São Paulo aqui. Tá vendo? Mudou para São Paulo. Arrastando a fórmula, a gente tem a mudança da cidade. Ok? Então, nós usamos a referência, no caso, número do documento. Teria outras soluções? Teria. Né? Isso é uma coisa para vocês pensarem. Outras soluções. Lembrando que o Excel não tem uma solução fechada, ele tem várias. Vai depender da forma que você trata o problema. Aqui a gente viu uma solução. E agora falta o prazo de pagamento. Como separar esse prazo de pagamento? Vamos ver qual é a solução que a apostila nos dá? Então, selecione a coluna G, escreva prazo de pagamento, que a gente fez. A questão agora é achar uma referência para o prazo de pagamento. Repare que na coluna K, só o prazo de pagamento possui valores numéricos. Mas se usarmos número, que é o que a gente usou, na coluna D aqui, não vai dar certo, pois o prazo possui uma barra. Então é considerado caractere de texto. Então isso aqui vai ser um texto para o Excel. Tá? Mesmo tendo valores numéricos, ele é um texto. Então a gente não pode usar número. Mas no Excel existe... Agora, vamos imaginar se o Excel conseguisse pelo menos identificar os dois primeiros números aqui. Ó. O primeiro número, no caso. 30, 60, 90. Se ele identificasse 3, por exemplo. Identificando 3, ele identificaria que é um número. Então, no Excel existe uma função que analisa a ordem de caracteres determinada, que a função é texto, no caso, ou também podemos, exato texto e esquerda. Que funções que é essa? Que podem, por exemplo... Eu quero só os dois primeiros caracteres. Ele vai só me dar os dois primeiros caracteres. Que no caso é 30. Se eu quisesse o primeiro caractere, essa função só me daria o primeiro caractere. Que é no caso exato texto ou a função esquerda. A exato texto, você tem a célula que está contido o texto, o número inicial de caractere e o número de caracteres que você quer. Vamos testar? Então a gente pega exato texto, o texto que eu quero tirar, o número inicial, então sempre começa pelo o caractere 1, no caso eu quero pegar o 3, então começaria o caractere 1, e o número de caracteres, eu quero os dois primeiros. Então temos aqui o número 30. Mas será que esse 30 é número? Não, não é número. Ainda o Excel ele lê ainda como se fosse um texto. Então temos que tomar cuidado, não é um número. Então, é uma lição de casa, tenta testar a função esquerda, tá? Baseada aqui na apostila. Então, o resultado, como pode ser verificado, é 30, que é um valor numérico. Então, agora podemos usar a função número. Vamos tentar?
A apostila mandou tentar. Vamos tentar aqui. Fecho parênteses. Então, uma função dentro de outra função. Falso. Então, é como eu disse para vocês. A função número identificou esse 30 que ele achou como falso. Certo. Se testarmos a função para verificar o valor numérico encontrado é falso, então nosso teste não dará certo. O que acontece é que a função exato texto só tirou os 2 primeiros caracteres de texto. Mesmo esses caracteres representaram o valor 30, que é numérico, para que o céu não se tornou numérico. Então teremos que usar uma função que converte uma sequência de caracteres de texto, que representa um número, que é no caso 30 aqui, em um número. Essa função é valor. Então vamos tirar aqui o número. Beleza. Agora vamos colocar a função valor, que transforma valores que parecem numéricos, mas não são, em números. Opa, já deu uma mudança. Vamos agora testar o número. Opa, então temos aqui verdadeiro. Então uma funçãozinha, então se aqui for verdadeiro, vai pegar a correspondente à coluna com a 4. Se não, vai pegar a anterior. Opa! Então, viu como que vai mudando? Então, nós temos aqui a correspondência. Ah, mas Ana, apareceu 2 prazos de pagamento. Por quê? Porque o prazo de pagamento está na terceira linha, depois do cabeçalho. O que vai acontecer? Ele vai pegar prazo de pagamento mesmo. Mas não tem problema acontecer isso. Por quê? Esses espaços vazios aqui, ó, nós vamos excluir depois. Por quê? Qual que é o nosso objetivo? É o produto que a gente vendeu corresponder às informações, as informações auxiliares, que é no caso o cliente, a data, o prazo de pagamento. Então essas linhas vão desaparecer. Então não se preocupe com isso aqui, ó. Entendeu? Ok. Então podemos começar aqui. O próximo passo, seríamos uma nova coluna. E agora? No caso agora, a quantidade de produtos vendidos, né? No caso, ó, a gente coloca quantidade vendida, vou colocar igual no caso, igual no caso da apostila, quantidade vendida. E aí, como que eu faço para colocar os números? 20, 10, 5, 10 e aqui embaixo 20, 10. Então é um exercício para casa, né? Está na apostila. Mas como nós poderíamos fazer? Poderíamos fazer de várias formas. Vamos pegar aqui a fórmula que está na coluna D, tentar copiar para essa aqui, ó. Se M5 se for diferente de vazio, então vai ser o número aqui. Se não, vai ser vazio. Fecho.
Teria outras maneiras? Teria. Por exemplo, se eu falasse aqui fosse igual vazio, eu teria que fazer o contrário. Então, daria vazio e aqui daria M5. Opa. Então, tanto faz. Então, viu? Existem várias maneiras de a gente resolver o mesmo problema no Excel. A questão é, qual caminho seguir? Isso aqui é para vocês fazerem, tá? Isso é para vocês discutirem. Então, não vou perder tempo. É uma coisa que a gente já viu. Agora, a apostila pede inserir. A gente segue o máximo da apostila pelo fato do... Poderia ser resolvido de outras maneiras. Poderíamos colocar a quantidade vendida aqui do lado na coluna F. Poderíamos, mas para seguir a coluna certinho, as informações certinhas, a gente vai seguir a apostila corretamente. Ok. E agora o preço. Aqui a gente tem o preço. No caso, a apostila coloca preço. Poderemos usar a mesma fórmula? A pergunta é, poderíamos? Vamos ver? Ó, tá dando certo. Opa, tá dando certo. Tá dando certo. Deu certo, certo? Então apareceu os mesmos valores. Mas nós estamos aqui uma sorte. Por que sorte? Nós baseamos na Então, mesma coisa para o total. Copiar a fórmula. Ixi, deu errado. Está aparecendo coisa aqui que a gente não quer. Por que está aparecendo? Aqui, a gente copiou daqui e deu certo. Reparem bem, pessoal. Ó, eu dou um F2, a referência dele é 100. Quando eu puxo para a coluna I, ele tem já puxa para outra referência, certo? E vem para uma casa aqui, a coluna P. O Excel ele tem essa capacidade. Você tem uma fórmula aqui, você desloca. Se você andou uma célula, a fórmula também vai andar uma célula, uma coluna no caso, ou uma linha para cima, uma linha para baixo, a forma que você desloca. Tem como, no caso aqui, travar? Isso não está na apostila, tá? Eu estou seguindo um caminho um pouquinho diferente, mas não está na apostila. Teria como? Teria. Como? F4. Aqui eu vou fixar a minha célula. Se eu fixar aqui a minha célula, ó, tá vendo? Agora dá um Ctrl C e dá um Ctrl V para a célula de baixo. Tá vendo que está travada a célula lá? Ó? Independente do lugar que eu mova, ó, a célula está travada. E isso vai dar erro para a gente. Isso é uma função que o Excel tem, que é de travar a célula. No caso aqui está travada a célula, que são 2 cifrões. A linha, o que significa a linha? Se eu pegar aqui Ctrl C, Ctrl V, ó, a linha está travada. Independente se eu andar para baixo, for para baixo, ó, a linha está travada. Também não é isso que a gente quer. O que a gente tem que travar? É a coluna. Então, dou 3 F4. Então,
Vou andar para... Vou travar aqui, no caso a coluna. Venho e travou. Tá vendo? Vou para baixo, está travado. Dependente se eu for mais para a direita, vai ficar travado a coluna. A gente vai entrar em mais detalhes dessa função, no caso, um pouquinho mais para frente. Mas, o que a apostila nos falaria aqui? No caso aqui, ele vai para uma outra fórmula. Ok? Então, ok. Então, continuando, a gente arrasta a fórmula até o final. Também podemos arrastar aqui a fórmula. Então já temos a relação de dados já, né? Quantidade vendida, preço, total. Agora vamos para representante. Seria conforme a apostila. Então vamos achar agora os representantes correspondentes dessas vendas. Quer dizer, então eu tenho aqui o representante Tavares, então tem que aparecer aqui Tavares até aqui, até quando mudar a nota tem que se transformar em Teixeira, certo? Então é isso que a gente precisa, achar uma fórmula que busque aqui, encontre Tavares, repito Tavares, quando mudar no caso a nota, vai mudar o representante. Vamos ver o que a apostila diz para a gente. Então, seleciona a coluna A, insira uma nova coluna, como a gente já fez. Nesse caso, podemos usar a função da coluna H. O problema é que tem o texto, código da transportadora. Novamente, teremos que encontrar padrões e referenciais para que nos ajude, né, a desenvolver uma função satisfatória. Reparem que a coluna R apresenta um padrão. Aparece o nome do representante. E o que é o texto? Aparece, né, que é texto, no caso Tavares, aparece o código e aparece os números. Então, a gente vê aqui, então a gente vê dois textos e a gente vê números. Como que eu posso fazer uma função que fale isso aqui é um representante, então ele vai repetir o representante. Isso aqui não é representante, então ele vai repetir o anterior. Esse aqui não é um representante, então vai repetir o anterior, como a gente já estava fazendo nos anteriores. Qual que é a solução que a apostila nos dá? Então a gente vai entrar numa nova função, descrição da função OU, que é uma função de lógica também, como C e como E. Retorna verdadeiro se qualquer argumento for verdadeiro. Retorna falso se os argumentos forem falsos. Então vamos testar a função na célula R5 e ver sua funcionalidade. Vamos aplicar a função OU. Por quê? A gente vai ver, porque a gente tem três problemas, a gente tem três tipos de caractere. A gente tem, no caso, o nome do representante, o código, e aqui no caso o código, caractere código, e o número do código da transportadora, e temos os valores unitários. Temos então informação. Então a gente só precisa separar o que é o representante nesse caso. Então, o
que a gente quer achar? A gente tem dois tipos de texto e valores numéricos. Então, a gente usa uma função lógica que a gente chama de ou. Podemos testar em qualquer aqui, ó. Ou. Se R5 for igual a código, ou for igual está na apostila, for um valor, então vai ser verdadeiro, ó. Tá vendo? Verdadeiro, 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 falso. Por quê? Porque ele não encontrou nenhuma das alternativas, não é nem a palavra código, nem um valor numérico. Então é isso que nós precisamos. Fale se é verdadeiro ou falso. Por quê? A gente vai inserir mais uma função, que é a função C. Se isso aqui for verdadeiro, então vai repetir L1. Se isso aqui for falso, no caso vai achar o representante, vai repetir R2. Então fecha Tavares. Apareceu. Mas vamos ver se muda para Teixeira na próxima. Teixeira. Então você arrasta, ele vai mudando. Entendeu a lógica? Então a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Então a gente primeiro fez a OU para tentar entender se no caso vai ser aqui vai ser verdadeiro ou falso. Aqui no caso vai ser falso. Se for falso, ele vai repetir a coluna R. Se caso for verdadeiro, uma dessas informações aqui, ó, então ele vai repetir a anterior. Baseado na mesma coisa que a gente fez. Ok? Então tá. Então depois de feito os representantes, agora seríamos uma nova coluna na planilha e vamos fazer o código da transportadora. Beleza. Já tiramos aqui o representante, já tiramos o valor unitário, agora só falta a transportadora. Agora a gente precisa, como nos casos passados, a gente descobriu padrões para tentar aqui achar aqui as outras informações. Qual que é o padrão aqui? 11 é um valor numérico, igual do... Agora como que eu consigo aqui achar? Eu teria várias soluções. Então, vamos seguir a solução que a apostila nos dá. A apostila nos dá essa solução. Vamos lá. Reparem que na coluna R apresenta um padrão. Aparece o nome do representante, que é um texto. O código, que também é um texto, e valores numéricos. Tá, até aí é o que a gente já... Desculpa, é errado aqui. Então, repare que o padrão que aparece quando o código da transportadora na coluna R, a célula está vazia. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui está vazio. Mas, Anderson, aqui também está vazio na frente do código. Correto. Visualizando esse padrão, poderemos desenvolver uma função na qual encontre um valor numérico de uma célula localizada na coluna S e encontre que a célula na coluna R esteja vazia na respectiva linha. O que significa? Quando ele identificar a coluna R e a coluna S, ele vai dar como verdadeiro. Se aqui for valor numérico e aqui não for vazio, vai ser falso. Então, como a gente usa? Que função que a gente usa? A gente vai usar uma outra função. A gente aprendeu o C, o OU e agora o E. O E,
significa que quando eu coloco os termos aqui, por exemplo, R4, se for igual a vazio, e S4, se é número, se aqui 11, S4 for número, então essa afirmação tem que ser verdadeira. Olha lá, verdadeiro. Vamos repetir. Deu falso. Por quê? Porque aqui é vazio, correto. Um dos termos foi aceito. A afirmação está verdadeira. Uma delas. Mas o problema é que S, no caso S3 aqui, é falso. Então, a afirmação aqui vai ser falsa. Se uma das afirmações for falsa, então tudo vai ser falso. Diferente do ou, que o ou precisava somente ser verdadeiro para todo o resto ser verdadeiro. Então a gente puxando aqui, ó, falso, 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 verdadeiro. Então a gente pode colocar, né? Se aqui for verdadeiro, então repete o código 11. Se não, vai repetir o anterior. Ó, 11 mudou para 16, ó, porque aqui o código era 11. Então, tá vendo? A gente arrasta até o final. E pronto. Temos aqui já o código da transportadora. Ok? Então, conforme a apostila fala, a gente vai inserir agora, vamos fazer um pouquinho diferente. A gente vai inserir 3 novas colunas. Então a gente vem aqui, inserir e inserir. Então vamos colocar os nomes código da transportadora. Código da transportadora, escreva transportadora e o número do conhecimento de frete, que foi a data de saída do. Então temos código da transportadora e conhecimento de frete. E o valor de. Então aqui nós temos o valor do frete. Então vamos ver. Voltando à apostila, né, se nós verificarmos, fica melhor, a gente vem e oculta a R até a U, para a gente ficar melhor. Reparem que mesma coisa que a gente fez para o código 11, nós podemos fazer para o resto das informações que faltam, que é o conhecimento de frete, a transportadora e o valor de frete. Podem verificar. Então aqui nós temos. Então, a primeira coisa, verificando que é o mesmo padrão que nós usamos, poderíamos pegar e usar a fórmula que usamos na M e N. Será que dá certo? Vamos lá? Então copia e cola na coluna N. E vem e arrasta.
Ixi, deu alguma coisa errada. Por quê? Vamos pensar? Reparem, ó. Aqui U e vem para V. Porque o certo é que vamos tentar relembrar a fórmula. Então, aqui. Então eu tenho, se aqui for vazio e aqui for um número, ele vai copiar o código da transportadora. Se não, vai copiar o de cima. O problema é que aqui, ó, não vai dar certo, por quê? Porque a célula foi deslocada. Eu desloquei para a direita a fórmula, logo o Excel ele faz esse deslocamento para a direita. Mas, Anderson, tem alguma forma de fixar para que ele não desloque? Tem. Se a gente vê lá na apostila, né? U vai para V. V vai para W. Então, assim, consequentemente. Então, como podemos fazer que trave? Existe uma maneira. Deu F2. Venha aqui em U. A gente já viu isso. Como que faz? Isso trava a célula. Trava a linha. Trava a coluna. Vem V2. Trava a célula. Trava a linha. Trava a coluna. Vamos lá? Dou um Ctrl C. Ctrl V. Tá vendo? Ó? Agora travou. Agora a gente pode usar a fórmula. O W deslocou, é o que a gente vai pegar a informação da coluna W. E deslocou N, porque se não acharmos nada do valor de W, ele vai copiar o anterior. Vamos lá? Vamos arrastar a fórmula. Opa! Tá vendo? Mudou a transportadora. Então arrastamos até o final. Será que dá certo para as outras colunas? Ctrl V. Deu certo. Então, será que dá certo? Já arrastamos as duas e vamos até o final. Deu certo? Então, vimos que é uma questão de fixar as células. Isso é muito importante no Excel, ter noção, saber bem o que é fixar a célula, o que é fixar a linha, o que é fixar a coluna. Correto? Então, ok. Agora temos que achar o valor total da nota fiscal. Eu venho, insiro uma nova coluna e coloco o valor total da nota fiscal, que representa o valor que nós vamos precisar desse valor, no caso, o valor total. O valor total, como que a gente pode tentar calcular? Vamos tentar achar outros padrões? O padrão tem várias maneiras. Uma das maneiras é veja o padrão aqui. Se ele encontrar na coluna V texto, logo ele vai pegar o valor de x. Se encontrar vazio ou número, vai repetir o valor da última. A gente já viu essa fórmula. Qual que é a fórmula? C é texto, né? Se aqui for V2, né, na coluna V, for texto, então vai repetir o valor de x. Se não for, vai repetir o valor anterior. Fecho. Opa!
Então nós achamos o valor correspondente. Vem e veja que mudou. Correto? Vamos até lá embaixo. Ok. O valor total da nota fiscal nós achamos. E agora, para achar o valor de PIS e COFINS? Inserir. Insiro aqui. Para podermos achar os dois aqui. Como que faríamos? Mesma coisa, ó, mesmo padrão. Ó. Temos o mesmo padrão. O que poderíamos fazer? Arrasta, vamos ver se vai dar certo. Opa, não deu certo. O que é? Temos que travar a coluna. E aqui a única coisa que a gente vai travar é a coluna X. Venho. E também posso repetir para a coluna S. Então, venho e arrasto até o final. Entenderam? Então, nós temos aqui. E fechando aqui o valor de ICMS e o valor de PIS e COFINS, nós finalizamos manualmente nosso banco de dados. Agora, temos que configurá-lo. A gente poderia excluir da planilha da coluna T até a B, excluir as colunas. Mas olha o que aconteceria se a gente excluísse essas informações que a gente já não precisa. Daria um monte de erro. Ó, dá um Ctrl Z. Então precisamos transformar essas fórmulas em valores. Como que eu faço isso? Então eu seleciono da coluna A até a coluna S, dou copiar, colar especial e seleciono só valores. Ele vai transformar em valores. Dou um OK. Veja, as fórmulas se transformaram em valores. Agora eu venho, seleciono a coluna T até a B e excluo. Ok? E agora a gente já tem um banco de dados. O problema é o seguinte, essas linhas em branco. Eu tenho ainda essas linhas em branco que estão me atrapalhando. Agora, como tentar excluir? Alguns, se souberem um pouquinho de Excel, poderá dar uma ideia assim. Anderson, por que você não filtra e exclui as linhas em branco? Poderia fazer isso, mas a gente vai tentar uma outra forma para tentar excluir estas linhas. Então, seleciona a linha 1 e insira duas linhas. Uma, duas. Dá um Ctrl C e vem aqui e dá um Ctrl V. O que nós vamos fazer? Usar um filtro avançado. O que é o filtro avançado? Olha lá na apostila, ele informa um pouco melhor. Então nós vamos aqui colocar um critério maior do que 0. Vamos selecionar aqui o filtro avançado. O intervalo de critério, que vai ser código maior que 0. Copiar para o 3. Poderia ser V3, para mim tanto faz. E dou um OK. Referência não válida. Vamos ver? Olha, pessoal. Viu que apareceu aqui do lado todas as informações? Apareceu o nosso banco de dados. O que ele pegou? Ele só criou um critério
que ele pegou só as informações que estão maiores que zero, ou seja, diferente de vazio. Então ele pegou todas essas informações, essa linha aqui, ele pegou essa linha aqui, opa, ele pegou essa linha, ele pegou essa linha e essa linha aqui, e assim vai, e filtrou aqui. Então ele fez a filtragem. Mas André, vocês poderiam ter perguntado para mim, mas André, só não poderia ter feito aquilo lá? Você lembra que você ensinou logo no início? Seleciona a coluna, vem aqui, ir para especial, em branco? Poderia, mas vamos tentar fazer o teste para ver o que acontece? Dá um OK. Tá vendo? Ó, ele só selecionou as duas primeiras. Por que ele não selecionou se está em branco? Teoricamente ele está em branco, você não vê nada. Mas é que antigamente existia uma fórmula, ainda pode ser um problema no Excel ou não, ele ainda contém informação, mesmo você não vendo essa informação, ele contém, então ele não considera como célula vazia, porque já possuía valores antes, que transformou fórmulas em valores. Então, ainda ele considera essa célula preenchida, mesmo não tendo nada. Então, por isso que não vai funcionar essa aqui, ir para especial. Mas é até bom porque a gente aprende uma outra ferramenta que o Excel nos dá, que é o filtro avançado. O filtro avançado ele tem várias outras utilidades que a gente vai ver no curso, mas esse seria um desses. Então ensinado aqui o filtro avançado, a gente vem e exclui de S até a coluna A. Exclui as duas primeiras. Voilá! Temos nosso banco de dados formado. Então, finalizamos manualmente como fazer um banco de dados. Porque vocês perguntam, mas mesmo eu conhecendo as fórmulas, ainda demorou um pouco. Realmente, demorou. Mas nós vamos automatizar agora que vai entrar a segunda etapa, que é o estudo de macros. Mas é importante fazer manualmente para tentar entender a lógica da coisa. Porque não adianta nada eu saber programar, mas não saber como programar, como estipular as regras para ele, ou seja, as fórmulas que eu vou usar. Então, daqui nós finalizamos a etapa de formação do banco de dados manualmente. Vamos partir para a segunda etapa, que será como fazer isso aqui automático, ou seja, isso aqui que eu fiz manual, mesmo eu usando fórmulas, como usar macros nisso. É o que a gente vai ver na segunda etapa.